Não temos condições. Não temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso podcast do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, é o PTcast. E hoje nós temos aqui uma professora, mãe, avó, já foi deputada estadual, já foi senadora, ministra. Olha só, já deve estar sabendo quem é, né? Vamos cortar para ela aqui e mostrar quem é? Essa da mulher aqui, ó. Ideli Salvati, tem uma honra tremenda de te receber aqui para o nosso podcast, que a gente está buscando trazer personalidades do partido que construíram a história do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Santa Catarina e também trazendo nossos pré-candidatos e pré-candidatas que vão concorrer na Prefeitura da capital catarinense. Então a gente tem uma grata satisfação, eu particularmente, eu te olhava assim, eu falei ainda há pouco aqui, né, que para mim é uma honra, estou até aqui tremendo, não, mentira, não, mas sim, é uma honra muito grande por conta de que, no meu ponto de vista político, de base comunitária, que eu nem pensava nunca vir para a política institucional, de sair candidato a vereador, não era afiliado a nenhum partido, mas votava no PT, votava no Partido dos Trabalhadores, tive a honra de votar. Você votou em mim, votei, né? Votei na Ideli, e na época a gente olhava a Ideli ali da televisão, guerreira, brigando lá, batendo de frente num congresso, nossa, era um negócio assim extraordinário, uma inspiração realmente aí para a nossa política de coragem, de enfrentamento. Seja bem-vinda. E aí, Ideli Salvati, está vacinadinha? Está tudo certinho? Tudo certo. Tudo certinho, Ideli? Tudo certinho. Nós temos aqui o nosso Zé Gotinha, que está de volta ao cenário, né, com o Lula e tudo. É bom ver isso tudo acontecer, Ideli? É bom, é muito bom a gente ver, entende, retomar políticas públicas, né, importantes para a população, principalmente para a população que mais precisa, né, que eu acho que sempre esta é a lógica, né, do PT e do próprio presidente Lula. Você precisa governar republicanamente, você precisa governar para todos, mas é como na casa da gente, né? Se tem alguém que está com um pouco mais de dificuldade, precisa um pouco mais de atenção, está doentinho, né? Então você tem que dar, né, mais atenção. Mais atenção, né? Perfeito, diferenciar, perfeito. Né? E aí, Ideli Salvati, mulher, mãe, avó, como é que ela se encontra com a questão da educação, de professora? Bom, eu sou professora da rede estadual, né? Uhum. Eu fui efetivada em 1970. Mas a paixão para se tornar professora, onde é que foi? Como é que aconteceu isso? Porque, às vezes é uma curiosidade, assim, as pessoas não sabem. É porque a educação é uma coisa muito legal, porque você interage, e você interage com outra geração, né? Isso. Você interage com aquele... Você tem que... Para você poder né, interagir, aplicar os conteúdos, poder desenvolver, né, as matérias e tal. Ainda mais nas que eu leciono, né? Eu lecionei, que é matemática e física. Então, Jesus amado! Precisa ter muita criatividade e tal, entende? E sempre foi muito legal. Para mim sempre foi um grande desafio. Né? Mas sabe que eu gostava de matemática? Eu sempre gostei muito de matemática. Mas a matemática é uma coisa apaixonante. É apaixonante. Entende? É claro que você precisa fazer as pessoas se apaixonarem, né? Também. Aquela história do desafio, de você poder... Eu fiz durante muito tempo gincana de matemática. Entendeu? Ah, que legal. Era criativa, então. Bem criativa. Sempre. Os alunos gostavam de ti? Gostavam. Que bom. Não é mentira. Todos, né? Não todos, né? Não todos, não, mas não tem. Professor de matemática normalmente é o grande percentual de aluno gosta, né? A gente fazia um diferencial. Eu tive uma sorte também que boa parte do tempo que eu lecionei na rede estadual, eu estive em escolas com grupos de professores muito bons, né? Onde a gente interagia, onde a gente fazia, né, a programação da unidade escolar, sempre num coletivo. Então, sempre foi bom. Sempre foi bom. Desafiador, mas sempre bom. Sempre bom. E de professora para política, passou pelo movimento sindical para isso? Sim, porque foi ali. Foi exatamente nessa época eu estava em Joinville, né? Lecionava na rede estadual de ensino. E naquela época nós não tínhamos direito de fazer sindicato, né? Porque éramos funcionários públicos. Sim. Antes de 1988, 89, né? Então a gente tinha uma associação, a Associação dos Professores de Joinville. E no estado era a antiga ALISC, né? Associação dos Professores Licenciados de Santa Catarina. E a gente fazia tudo como um sindicato, né? Só não podia chamar de sindicato. Perseguição na época da ditadura, né? Fazia greve, se movimentava e tal. Sim. E então foi exatamente por causa desse trabalho que a gente, aí no caso, né, eu morava em Joinville, nós ganhamos a direção da ALISC e aí a sede era em Florianópolis, eu acabei vindo morar em Florianópolis. Foi ali que veio para Florianópolis. 1988. E se apaixonou por Florianópolis aí?
Deixa eu dizer, Leila, eu conheci Florianópolis em 1972. Meu Deus, eu nem nascido não Você era, eu sou de nem 78. Então, Por quê? Eu estudei em Curitiba, né? Aham. Eu fiz a Universidade Federal do Paraná e durante um período eu morei com a filha dos Maicotti. Lembra os Maicotti aqui Maicotti, do Estreito? sim. Né? Então, eu morei e conheci a família Maicotti. E eles me convidaram uma vez, entende? A Márcia, né, me convidou para vir. Em 1972, eu vim a Florianópolis. A ponte, Aham. né? A ponte Sim. ainda era madeira, né? A gente passava na ponte e... Barulheira, na ponte Era Estilo aquela Luz. barulheira, estilo luz, né? Não tinha nada asfaltado para a praia, era tudo areião. Areião, areião. A única coisa que era asfaltado, que eu lembro, assim, era o Morro da Cruz. O acesso do Morro da Cruz. Entendo, o resto era tudo areia, areia, areia. E a família Maicotti, eu acho que eles têm ainda uma casa ali na Lagoa, quando termina o acesso de carro, que começa a trilha, né, para a costa da Lagoa, eles têm uma casa açoriana ali. No canto dos Araçás ali. Isso, um pouco mais para frente ainda. E nós ficamos alguns dias ali. E eu nunca esqueço que a gente pegava a bateira no reminho, ia para o baixio da lagoa e pegava berbigão de pá. Sabe o que é de pá? Nossa, a quantidade que tinha. Tanto que tinha, né? Então, assim, a minha lembrança de Florianópolis é desta época. Tem uma lembrança boa, Boa, né? Que né? até o berbigão hoje é só na lembrança mesmo. Lá na Lagoa, principalmente, não tem mais. Não tem mais. Acabou. Eu ainda, acho que uns 3, 4 anos atrás, um pouquinho mais, pouco antes da pandemia, eu peguei na Daniela ainda. Na Daniela. Na Daniela. Que ali também está escassa ainda, também né? Tá Então, o baixio da Daniela também tinha, na que a baixio gente da fica, costeira. né, deitadinho na água e catando os E berbigão. tão valorizado lá na Europa, que é o Vongole. É, o Vongole. O Vongole, né? É. Então, e depois desse movimento, na construção do movimento sindical, que você falou que em Joinville você fez parte, veio para a Aí eu política. vim para Florianópolis, né, para presidir a LIS, que aí já em um ano nós criamos o sindicato, né, dos trabalhadores em educação, que até hoje, né, é o maior sindicato do nosso estado, o SINT, né, muito atuante. E aí dali eu fui para a candidatura. Eu já tinha sido candidata em Joinville, só para naquele começo do PT, para contribuir, fazer legenda e tal, entende? E tal, mas aí depois, em 94, eu fui candidata novamente, me elegi em 94, 98, né? Estadual. E aí depois aquela experiência que eu vou Senado, chegar lá. Do Senado. Mas, eu quero como eu digo, né? Até hoje eu me belisco para acreditar. Foi incrível, né? Foi incrível. Foi um negócio assim que... Incrível. Eu já vou chegar nesse ponto, mas eu quero ver ainda... Então você filiou ao Partido do Trabalhador? Eu sou fundadora. É eu sou fundadora do PT. Passa isso, porque já estava no partido. Eu sou fundadora. Fundadora do Partido dos A Trabalhadores. primeira vez que eu ouvi falar do PT foi em 1979, nós fomos convidados, né? A gente morava em Joinville. Fomos convidados para uma reunião em Curitiba, com Edésio Passos, o advogado Edésio Passos, advogado trabalhista, muito famoso, já é falecido. E ele nos convidou, nós fomos um grupo, né, de Joinville. Na época, a gente tinha um trabalho ali de comunidades eclesiais de base em Joinville, muito forte, né? Muito que é uma das bases de construção do PT, do Partido dos Trabalhadores. O PT, na realidade, é um tripé, né, a sua construção. Veio do trabalho das comunidades de base, né, as pastorais, Pastoral da Terra e tal. Veio do movimento sindical, trabalhadores rurais e urbanos, né, que aí tem a presença do Lula. E teve também, depois da anistia, né, o retorno de pessoas que tinham sido, né, expulsas do país e exilados, etc. e tal, que pertenciam a organizações da esquerda, né, tradicional. Então, esse é o tripé que construiu o PT, que ainda se mantém bastante, né, até hoje. Sim, legal. E agora vamos então para essa parte que está guardada. Eu estou vendo aqui os balões na cabeça, corta para aberta aqui, ó, os balões da cabeça, aquela de imaginação agora. Está vindo tudo aqui agora, dá para ver. Como é que foi aquilo? Conta para nós ali aquela experiência de uma campanha do Senado em que você estava quinto nas pesquisas, a pesquisa em cima das eleições. No sábado, a capa do Diário Catarinense. Eu lembro, foi o que mais se fala. Que estava no domingo nas bancas, né, na época que o jornal ainda ia para a banca, né? Que tinha banca. O jornal era aquele que deixava tinta na mão.
eu estava em quinto lugar, né? E aí, quando abriu as urnas, em primeiro. Primeiro lugar, quem estava na época? É o Paulinho. Paulinho Bornhausen. Não, ele não estava em primeiro lugar, ele estava eleito. Estava eleito, né? Já estavam comemorando. Eleito. Não, inclusive isto, né? Tem um episódio, aliás, com relação ao Paulinho, 2 episódios. Sim. Você pediu, né? Não, conta para nós. Eu vou contar. Conta para nós. O primeiro episódio, né? Depois que saiu o resultado, tudo, a gente estava na comemoração, aí teve a comemoração na Elásio, na Beira-Mar e tal, parará. E tem um militante do PT, eu não vou dar o nome, você conhece, que faz segurança, que estava contratado para fazer a segurança da festa da vitória do Paulinho. Meu Deus, já sei quem é. Aí liga e diz assim, gorou a festa, entendeu? Você botou água no chopp, né? Então, tudo bem. Mas vou estar aí com vocês comemorando. E o outro episódio que foi lá na Praia Brava, né? No famoso apartamento. No famoso apartamento da Praia Brava. Sim. Que quando saiu o resultado, aí o pai Uhum. fez o seguinte comentário. Perder a eleição, tudo bem. Mas perder a eleição para esta negrinha... Nossa. Então... Pesado. Pesado. E aí é engraçado que ele achou que estava só no... Mas a gente também tem amigos do lado de lá, né? Ah, sim. Aí eles também se assustaram. Eles também se assustaram. Um dos amigos comuns me contando assim... Sou obrigado a te contar. O pai ficou uma fera. Mas essa euforia se transformou em alguns dias em um grande desafio. Sim. Como é que essa transição, daquela euforia, daquela festa, você acordou dando entrevistas e tal, e aí onde é que cai a ficha assim, ó? Responsabilidade. Sabe quando é que Partido caiu dos Trabalhadores a ficha? das Trabalhadoras vai ocupar o posto mais importante do país, que governa o país, e precisa de um congresso ativo. Aonde que começou ali? Caiu porque assim, eu fui 8 anos deputada de oposição na Assembleia Legislativa. Uhum. Um dos fatores, inclusive, que me ajudou a minha eleição foi muito claramente a oposição sistemática que eu fazia ao Paulinho Bornhausen na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. Eu era líder da oposição, ele era líder do governo. Não, né? Então a gente se brigas pegava ali históricas. E também eu nunca esqueço da propaganda, né? Porque eu tinha 26 segundos de propaganda. Tá? Na TV, né? Uhum. Então a minha propaganda foi muito simples. Como é que era? Conta era pra uma nós, sala escura, que aí iluminava, apareciam 3 cadeiras, e aí uma voz... Né, Aquela eleição eram 2 cadeiras? Eram 2. Para eleger dois senadores. O Jorge Bornhausen já era senador. Isso. Né? Então apareciam as 3 cadeiras, aí uma voz bem cavernosa dizia assim, você acha justo que Santa Catarina, tendo 3 cadeiras no Senado, 2 sejam ocupadas pela mesma família? Que seria o pai e o filho. Todas as outras famílias só terem direito a uma das cadeiras? E Deli, senadora 130, dali Deli. Então, a campanha inteira. Foi a minha campanha inteira na TV, foi isso. E aí a população bateu a consciência pensando, justamente, está errado isso. Então, e fez a virada de chave. Eu acho que fez. E colava em mim e não colava, porque eram 2 nomes do PT, né? Era o Milton e eu. Né? Sim. O Milton, que eu acho que até você já entrevistou, ou vai entrevistar aqui. Vai entrevistar agora aqui, em breve, né? fica ligado, vai ter o Milton em breve. Provavelmente ele vai te contar histórias também. Colava em mim, não colava nele. Por quê? Porque eu vinha daquele embate. Do embate com o Paulinho, né? Com os Bornhausen, digamos assim, né? Entende? E foi então, pesado ali também na Assembleia. Foi bastante pesado. Agora, você perguntou quando é que caiu a ficha, tá? Então, como eu estava te dizendo, eu fui 8 anos deputada de oposição. Você sabe que ser deputada de oposição tem algumas características. Você executa, né? Trabalha, fiscaliza, né? Faz o enfrentamento de um jeito. Se você é do governo, é outra história. Sim, né? muda completamente. Muda totalmente. Então, quando eu cheguei no Senado, primeiro que é o seguinte, todo mundo olhava e... Quando eu digo todo mundo, não é os dos outros partidos, não. Do PT, inclusive. Também. Também, porque quando eu cheguei lá no Senado, estava cheio de estreludo, né? Sim. Sabe, estreludo, sim, entende? Lá, o Paim, entende? Sim. O Suplicy, o Mercadante, né? O Tião, né? Tinha um monte de... O Cristóvão Buarque, estava cheio, né? Luiz Helena, Marina, estava cheio de figurão do PT. Então, todo mundo me olhava assim, de onde é que veio? De onde é que veio, entende? Como é que surgiu? E aí eu tive que fazer essa adaptação, e não é uma coisa simples, né? Porque a responsabilidade... Mas também foi tudo tão rápido, entende, Não dá Lela? tempo, né, Não dá tempo, foi tudo tão rápido
que de chegar e ninguém te conhecer, no primeiro ano, no segundo ano, eu virei líder da bancada. Líder da bancada. Líder da bancada. E olha só. Eu fui líder da bancada 4 vezes, nos 8 anos, e fui 1 ano e meio líder do governo. Né? Sim. E essa eleição foi a eleição que o presidente Lula, de forma emblemática, assumiu a presidência da República, ele sendo o funcionário, né? O trabalhador com o patrão, que foi o José Alencar, que foi o vice. Sim, foi o vice dele, maravilhoso, José Alencar, maravilhoso. E isso na época, até eu vou fazer um paralelo, porque eu quero te fazer uma pergunta sobre os desafios da política do dia de hoje. Imaginar a Idely Salvati lá no Senado, na época, e a Idely Salvati hoje no Senado. Das dificuldades que teriam, por conta de que na época nós tínhamos ali vamos dizer, um presidencialismo mais de coalizão, com as discussões de uma forma mais saudável do ponto de vista ideológico, de pensamentos, de um Estado mais livre, um Estado menor, mínimo, ou Lila é assim, não a privatização, então era tranquilo. Hoje, eu vou lhe dizer com toda a sinceridade, né? É lamentável. Congresso que virou parlamentarismo de faca no pescoço. Exatamente. Então, como é que... Mudou significativamente o nível, a qualidade... Ninguém escuta lá dentro, é uma loucura. Porque eu vou lhe dizer assim, eu tinha embates muito pesados, entende? Sim. Com Antônio Carlos Magalhães. Nossa. Era esse tipo de político que a gente fazia o enfrentamento. De direita, conservador e tal, mas que tinha estofo, que você ia para o microfone e debatia. Entende? Não descia e estava tudo bem. A líder resolveu, mas se respeitava. Te respeito e tal. Entende? Respeita a posição política e tal. E também não havia, obviamente, como nós temos hoje, porque hoje, você já colocou, hoje o Congresso, além de ter, né, uma pulverização imensa, na minha época de Senado, a gente não tinha tantos partidos, era um número menor, porque você sabe, quanto mais vai fracionando, mais vai piorando. Sim. Né? Piora a qualidade, piora a articulação, piora a condução dos acordos e das votações. De se construir também demora, né? Piora tudo. Né? E teve um ingrediente ao longo, né, porque aí eu já peguei como ministra, entende? O início dessa história das emendas, Sim. das emendas que eram impositivas, que eram individuais, que depois viraram de bancada, que depois virou um negócio insaciável. Ficou insaciável e assim, né? Não anda nada, não vota nada se não atender, se não tiver o toma lá da cá, e algumas coisas deste toma lá da cá são absolutamente... E o Congresso, ele não faz isso só com o Executivo. Ele se outorga o direito de afrontar e de esticar a corda, entende? E querer enforcar não só a presidência da República, mas também o Supremo. Né? Agora, na história das drogas. Sim. De querer passar por cima, bater de frente com questões que realmente até na verdade de uma forma provocativa. Não é para provocar mesmo. Provocar, é para criar um... Aqui eu mando. Para gerar um debate, para juntar algoritmos. Eu costumo dizer que é para isso. Quando eles querem juntar algoritmos, eles parece que soltam uma fagulha de alguma coisa que eles vão criar ali. E é impressionante como tá descontrolado isso, total, né? Total, é uma difícil. coisa Eu imagino governar... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Desmontar. E quando é que você foi chamada para o ministério, o primeiro ministério ali? De que maneira que foi recebida essa notícia por ti? Bom, em primeiro lugar, assim, né? Eu terminei meu mandato no Senado, né? Em 2010, aí com a eleição da Dilma, né? Primeira mulher. Sim. E eu fui candidata a governadora, não teve nem segundo turno. E aí fiquei aguardando. A Dilma dizia o tempo inteiro, espera que eu vou te chamar, que eu vou te chamar. E aí foi. Aí chegou, quase que assim, já estava quase chegando no dia da posse, né? Ela me chama e diz assim, Idely, o Ministério da Pesca e Aquicultura sempre esteve com Santa Catarina. Né? Foi o Frit, foi o Gregolin. É um tema que interessa, né, para o Estado. Sim, presidente. E você vai ser a minha ministra da Pesca. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Eu olhei para ela, né? Assim. Tudo bem. A senhora fica confortável com isso? É isso mesmo? A senhora fica confortável. Diz, não, eu sei que você vai dar conta, você vai juntar, entende? Quem entende, vai fazer direito. E também você não vai ficar muito tempo lá.
Aí eu olhei, né? E tal. Estudis, né? E foi isso que aconteceu. Eu fiquei 5 meses apenas no Ministério da Pesca e Aquicultura. E eu quero dizer para vocês assim que foi dos 3 ministérios que eu ocupei o que eu mais gostei. Porque é uma área onde você tem muita coisa para fazer, entende? Um potencial imenso, principalmente, né, na piscicultura, né, na maricultura, entende? Santa Catarina é um exemplo disto, tá? Aí depois ela me convidou para eu sair de cuidar dos peixes para ir cuidar dos tubarões, porque, entendeu? Ela me convidou para ser o Ministério das Relações Institucionais. Então eu fui cuidar daquele aquário, entende? Do Congresso Nacional, cheio de tubarão-raia e outras cositas, né? E fiquei 3 meses, fiquei 3 anos naquela função, que é indiscutivelmente uma das funções mais difíceis. Desgastante, porque significa você negociar, você, entende? Você nunca... Não descansa. Você nunca fica bem, entende? Porque sempre, né, na negociação, sempre tem alguém que... Tensiona, etc. E tal. Mas eu fiquei 3 anos lá, e depois aí eu fiquei 1 ano, né, final do primeiro mandato, segundo mandato dela, eu fiquei nos direitos humanos. Mas o que eu queria dizer, Leila, é o seguinte, ó, tem uma coisa que as pessoas não têm a dimensão. Porque teve um período que o Palácio do Planalto era comandado por mulheres. Sim. Só mulheres. Era a presidenta da República, era a Gleisi na Casa Civil, era eu nas relações institucionais e era a Helena Chagas na SECOM, na Secretaria de Comunicação do Governo, né? Então, eu nunca esqueço que a gente recebia a presidenta, ela chegava, né, na garagem, as 3 já estávamos ali esperando, subíamos com ela no elevador, sentávamos naquela mesa redonda linda, né, lá da sala da presidência, aí a gente despachava com ela perguntava o que é que vai pegar no Congresso, o que é que vai pegar na imprensa, o que é que vai pegar no governo. Então, a gente pautava, né, ela dava orientação, a gente saía para trabalhar, tá? Então, digamos assim, esta situação única na República Brasileira, entende? Eu tive assim a honra de estar lá, sabe? Porque, e dá para ver nos teus olhos brilhando. Porque assim é uma coisa muito histórico, forte, é histórica, e as pessoas não se dão conta. Não se dão conta, é verdade. Não se dão conta, entende? O golpe da Dilma teve esta característica também, entendeu? Porque não admitem serem governados por mulher. Sim. Ainda mais quando bota 4. Sabe como é que eles chamavam a gente? Inclusive os do PT? As poderosas, as meninas poderosas. As meninas poderosas, entende? E era uma coisa assim muito gratificante, né? E tal. Todo mundo sabe que a Dilma, como presidente extremamente exigente, né? Ela tem uma posição muito clara, muito firme, muito forte, muito corajosa. Então, não era fácil, né? Então, ficar aqueles 3 anos lá. E quero dizer mais uma coisa ainda, Leila, sabe? Porque a gente vira e mexe aí, tem uns... Isso aqui é o PTcast. O PTcast, né? Tem uns assim, entende, cuspiu no prato que comeu, não sei o quê, não sei o que lá, porque a gente fala umas verdades de vez em quando, né? Claro. Que a gente não resiste a botar os dedinhos na ferida dos problemas, porque a gente não quer ter problema, a gente não quer ter risco, a gente não quer ter ameaça, né? E as pessoas esquecem que se você pensar em termos de figura pública catarinense, eu acho que fui a única pessoa que fiquei 3 anos no Palácio do Planalto. Você conhece outro catarinense que ficou 3 anos no Palácio do Planalto? É verdade. Despachando todo dia com Muitos gostariam. Mas não tem uns que se acham, né? Que se acham tanto que se perdem. Entende? Então, estas coisas as pessoas nem têm a dimensão deste momento histórico, entende? Onde as mulheres ocuparam um papel. E por isso, né, eu não tenho a menor dúvida que o golpe contra Dilma tem uma característica misógina muito forte. Muito forte. Né? É cada vez mais forte essa tese, com certeza. E esta coisa aqui em Santa Catarina, né? Porque a direitosa aqui de Santa Catarina não admite. Eles não admitem, né? Uma mulher de esquerda, entendeu? Olha lá, despachando com a presidente 3 anos. Mas você é muito respeitada, né, pela direita em Santa Catarina também. Não por todos, né? Porque tem uns que Deus o livre guarde, né? Aliás, mas não precisa dar o nome. Mas... Não quero dar nome de ninguém. Mas não merecem também. Não merecem. Mas tem um respeito por conta dessa história, né? Eu sempre tive boas relações, entende? Inclusive, né? Fui hoje de manhã lá na Assembleia Legislativa. Aliás, uma coisa interessante, né? Porque a gente
Apanhou, porque falou que aqui em Santa Catarina nós temos um risco, temos um problema, que é, né, nesse clima de ódio, de violência, de preconceito, e tal, e comprovadamente temos células nazistas funcionando no Estado. Né? Aí apanhamos que nem cachorro magro, entendeu? Porque colocamos o dedo na ferida, não porque a gente apoia e elogia, não, a gente quer eliminar isso, porque esse é um risco, né? Para as famílias, para as crianças, para as escolas e tal. E hoje eu fui na Assembleia Legislativa, o que é que estava acontecendo? Um seminário da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, entende? Discutindo com os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e... O tema, violência nas escolas no contexto do extremismo. Oi. Entendeu? Então, ou seja, tem extremismo, muito mais claro, gente. Muito mais claro. Tem extremismo. E onde é que estão as pessoas que vieram atacar e não vão lá agora falar? Entende? Não vão Dá falar opinião, coisa. Mas, Leila, eu quero falar da cidade. Eu queria chegar nesse ponto agora contigo aqui agora. Falar, dar uns desafio para 2024... Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, o maior partido da América Latina, um dos maiores partidos desse planeta. Eu tenho a honra, a grata satisfação não só de estar apresentando aqui o PTcast e estar recebendo aqui a ministra Idely Salvati, mas de que a gente tem um desafio pela frente. E como é que você vê esse Inclusive ano? assim, né, Leila, para responder para os abestados que diz que aqui, não sei o quê, o PT nunca governou, né? Nós já governamos Florianópolis, né, junto com o grande, um comunista, né? Um comunista, né? O vice era do PT, a gente tinha muitas secretarias, realizamos coisas maravilhosas que permanecem até hoje, marcas até hoje. Né? O ônibus no morro, né? O direto do campo, né? Então tem várias, né? Orçamento participativo e tal. Como governamos, se você pegar as maiores cidades aqui do estado, quase todas a gente governou. Né? Joinville, né? Itajaí, Blumenau. Com marcas Chapecó, também que até hoje a população lembra. Agora, para mim, quais são os desafios aqui, né? Desta campanha que nós vamos fazer, dessa proposta, desse plano de governo? Primeira coisa, as pessoas também não se dão conta. Na última eleição, na eleição de 2022, acho que a única capital no país que não elegeu nenhum parlamentar de qualquer partido. Verdade. De qualquer partido. Hoje, nós temos alguém que é de Florianópolis porque foi eleito como senador antes, né? Não na última eleição, antes. Tá? Sim. Porque todos os outros, né, parlamentares que foram eleitos, não tem ninguém de Florianópolis ou da Grande Florianópolis. Ninguém. Então, é a única capital que não tem representação. 1,5 milhão de pessoas? Entende? E não tem ninguém lá. Né? Não tem ninguém lá. Então, eu acho que esta já é uma discussão importante para a gente pautar na eleição. Entende? O protagonismo, a importância, né? O papel do fortalecimento a representatividade, né? Das lideranças. Tá? A outra questão, até já fiz um artigo, a gente até já debateu, é que é o seguinte, como a gente não tem esta representação, quem está à frente da prefeitura de Florianópolis tem que ter esta tarefa metropolitana. Porque não vai ser o prefeito de Biguaçu, nem de São José, que vai capitanear. Quem tem a obrigação, o poder, o direito, entende? E a estatura, o atual não tem, né? Mas assim, digamos assim, né? O que a gente quer colocar lá precisa liderar o processo. Liderar o processo. Por quê? Porque não tem solução para os nossos problemas, que são, inclusive, agravados, porque nós temos... A nossa capital é uma ilha. Não adianta resolver separado numa ilha, né? Tem que resolver em conjunto. Então, você não resolve a mobilidade, você não resolve o trânsito, você não resolve o lixo, você não resolve a água, você não resolve nada. Saúde. Nada. Desenvolvimento, nada. Isoladamente. Então, tem que ter, né? As soluções do problema buscando realmente a integração da região metropolitana, né? Quem for prefeito para valer, para produzir resultados importantes, vai ter que assumir esta condição de metropolitano. Não é só de Florianópolis. E o PT está com vontade de dar a virada nessa chave, tem né? que fazer. Nós estamos com esse desafio aí de ter o 13 nas urnas aí, por conta de que os últimos, desde 2008, o Partido dos Trabalhadores não está na urna. Não tem. E precisa ter estatura e precisa ter ponte. Porque é o seguinte, entende? Por que para exercer esse papel metropolitano, entende? Não pode ser de qualquer partido. Tem que ter o link com o governo federal. O governo federal, entendeu? Para poder fazer... E é um momento bom. É um momento que o governo federal agora está com os resultados apontando para cima. O Brasil sendo protagonista na economia, até com
uma visão internacional do ponto de vista de que ninguém acreditava que um pós-pandemia, um país como o Brasil, na situação que a gente se encontrava, ia dar uma volta. E a gente está apontando para cima e isso tudo pode, com certeza, e já está acontecendo, que a gente está vendo, né? A gente tem um presidente da República que em 1 ano e 3 meses já coloca milhões na conta da Prefeitura de Florianópolis. Mesmo o prefeito tendo feito campanha contra. Dancinha lá, com o velho da van lá, dançando lá para fazer campanha para o Bolsonaro. E mesmo assim o presidente Lula, como sempre foi, um grande estadista, um grande político republicano, como ele sempre fala, eu tenho que atender meu país. Não interessa se o prefeito é de partido A, partido B, partido C. Nós vamos botar recurso lá para atender a todos e todas, e é isso que tem feito. Isso nos orgulha. E tu já fez parte demais disso na história. Te orgulha muito? Tu dorme tranquila, dorme feliz? Não, eu durmo feliz e eu durmo assim, como é que eu vou dizer? Com a minha consciência muito tranquila, porque o que estava ao meu alcance, eu fiz. O que estava ao meu alcance. Como é que tu fala assim para tua filha, para tua netinha? É porque é só circular na cidade, entendeu? Sim. É só circular na cidade, entende? Tem dedinho, tem obra, tem... Sim. É querido, bom, né? Não tem pedágio naquela 401, todo mundo sabe por quê, né? Bom, é uma boa história para nós lembrar aqui. Não tem pedágio. Aquela luta que durou tanto, né? Tanto tempo, não tem o pedágio lá porque a gente fez tudo, eu entrei com ação e tal, parará. Então, como a história do pedágio de Palhoça, né? Sim. Entende? Quando teve volta no debate agora de novo. Quando teve o evento aqui, Sim. o Jorge, que estava, né, pelo Ministério dos Transportes, que veio aqui, ele lembrou, se não fosse a senhora ter me colocado no helicóptero para eu ver lá de cima, de que não tinha jeito, o pedágio cortava a cidade, porque só tem a ponte, então botar o pedágio antes da ponte era dividir Palhoça entre o centro e o sul. Sim. Né? Sim. E a gente fez isso, botou ele no helicóptero e ele teve que enxergar. Aquilo seria uma aberração, né? Uma aberração, né? Mas, Leila, voltando nos desafios, porque eu quero deixar Florianópolis. tarefas aqui, Claro, entendeu? Professora deixa tarefa, lá, né? então. Tá? Então, Eu é aluno metropolitana, aqui, vamos lá. é metropolitana, Sim. né? É esta representatividade, né, da potência de Florianópolis. E tem uma outra coisa que me incomoda, Nós temos uma das melhores universidades federais do Brasil, a UFSC aqui. Isso. Certo? Premiadíssima. Nós temos um dos melhores também, premiadíssimo, Instituto Federal aqui. Sim. Com o campus da Mauro Ramos e com o campus da Ponte, né? Sim. Certo? Nós temos uma universidade estadual que também é reconhecida uma das melhores do Brasil, a UDESC, certo? O que é que a prefeitura faz em conjunto com esta, entende? Com esta potência, com essa massa crítica? Não aproveita? Não articula? Sim. Não, entende? A gente já vem debatendo isso, né? Entende? Isso. Então, sabe, Leila, são desafios. E tem questões, né? Porque, assim, Florianópolis é uma cidade muito apaixonante, porque você tem, desde o lanço de tainha, né? Desde a... Né? Tu gosta de apreciar a pesca da tainha também? Eu gosto. Né? Você tem isso até alta tecnologia. Né? Nós somos um polo de tecnologia e inovação. Sim. Certo? Então, você tem potenciais extremamente importantes, tá? Para unir eles e aproveitar. Para aproveitar e para desenvolver. Então, nós temos um potencial de desenvolvimento imenso. Sim. Né? E um potencial turístico subaproveitado, né, meu irmão? Porque assim, entende? Com toda essa beleza, toda essa maravilha. Apostam em 2 meses? Em 2 meses e depois a Deus te acha, exploram, né? Horrores. Não, e os 2 meses vira um turismo predatório até porque né? A gente vê aí a cidade fica mergulhada em falta de balneabilidade, a gente vê a cidade engarrafada, o preço de tudo sobe na cidade, seja não só para o turista, mas para quem mora também, ou seja, é um caos generalizado em que a cidade, poucas pessoas ganham. E você fica pensando assim, entende? O que é que tem Gramado? De tão diferente? Que é o ano inteiro. Que é o ano inteiro. Eles têm evento, eles têm... Entende? Por que Florianópolis não pode ter algo parecido? Nós precisaríamos ter uma marca de Florianópolis, como Joinville tem o Festival de Dança. E mais do que isso, um planejamento com um calendário, né? Que a gente saiba que aquaquilo vai acontecer todo ano. Infelizmente, a prefeitura não é protagonista desses calendários, né? Do ponto de vista, vamos pegar aqui, cultural, esportivo ou de eventos. A prefeitura
deixa tocar. Entende? E aí tem surf, mês que tem mês que não tem. Sabe, Nós estamos falando uma prefeitura que acabou com o Festival Snarda Azevedo, um grande Festival Snarda Azevedo que mobilizava o Brasil inteiro em torno de um festival em Florianópolis. Perdemos referências incríveis do ponto de vista um realmente. dos maiores polos de audiovisual do país está aqui em Florianópolis, aqui na Grande A maioria dos Florianópolis. curtas que são feitas no Brasil hoje em Florianópolis. Então, tem muita coisa, assim, né? querido, Florianópolis tem vários problemas, Florianópolis tem vários potenciais. E eu quero desejar a quem vai governar, que nós vamos eleger, entendeu? Que Nós faça vamos sim, com certeza. tudo de bom que Nós essa temos terra esse merece. desafio, não é um desafio de uma pessoa só, não é um desafio de uma história que está acontecendo hoje, é um desafio de pessoas que lá atrás já tiveram a oportunidade de construir essa história do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e me honra muito hoje ser pré-candidato a prefeito da capital catarinense, com a história que eu já tenho na política da nossa capital, ter pessoas assim com essa inspiração que tu tens, que vai nos motivando também a continuar. Conte conosco, entende? Eu acho que é assim, né? Para a gente poder ajudar e agitar. Esse momento é um momento único, bom, né? O pessoal pergunta como é que eu tô, tá? Aí eu digo que eu tô 3B. 3B. Sabe o que é B? 3B? Não. Eu tô bem velha. Tô bem cansada e tô bem animada. Então nós temos pelo menos porque 8 anos. Os dois primeiros eu não tenho governabilidade, entende? O 72 e 72. Mas a animação entende? tem. A animação, mas eu vou querer, nós vamos precisar de mais essa animação. Animada. E é muito com essa animação que eu quero agradecer. Porque a política é apaixonante. É apaixonante, ela é apaixonante. Às vezes a gente vê como um desafio, como assim, com um enfrentamento de coragem por parte dos candidatos, das pessoas que se envolvem com ela, as pessoas dos bastidores, os dirigentes, mas é mais do que isso. A gente lida de uma forma nobre, né, de tentar levando a esperança para as pessoas, no poder que tem uma eleição de levar a esperança, as pessoas acreditarem que é possível, as ideias serem confrontadas, debatidas, deixar um legado, uma reflexão do que a gente tem como perspectiva de uma cidade, problematizar, mostrar que nós temos deficiência, que nós temos fragilidades e precisamos enfrentar, buscar as soluções. Olha quanta coisa pode ser feita. Pode ser feita. E isso, que é mais nobre, é na vida das pessoas que a gente nem conhece. E que muitas das pessoas que às vezes recebem a política pública não nos conhecem. É isso que eu digo que é uma coisa mais gratificante gratificante é alguém que você encontra e que vem te agradecer algo que você fez e que você diz assim, nem lembra. Não lembra, não sabe da pessoa, é impressionante, mas é por aí. A gente sabe muito bem disso, que a gente faz do coração mesmo. Queria te agradecer, Ideli. A Ideli, professora, hoje nós tivemos com a Ideli mãe e avó, tivemos com a Ideli dirigente sindical, tivemos com a Ideli deputada estadual, com a Ideli senadora, ministra. Eu falei, e agora eu vou terminar com isso. Eu sou casada com um militar, que está na reserva do Exército, músico, né? Aliás, hoje nós estamos gravando no Dia do Exército. Teve uma solenidade lá na Assembleia Legislativa que estava a banda, onde meu marido, né, tocava aqui no 63BI, né? E ele brinca comigo que é para eu pagar um pouquinho, entende? Meus pecados, entende? Ser casada com alguém do Exército cujo nome é Figueiredo. Meu Deus do céu. Então pronto, vai sair para ir por aqui, a gente já encerra. Mas ele é ótimo. Ele é ótimo. Que bom, pelo menos isso. Tá bom. Deli, agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradecendo, Ideli, quero agradecer quem está acompanhando também o nosso canal aqui no YouTube, nas redes sociais, a oportunidade que a gente tem no PTcast de a gente fazer aqui desse mecanismo, né, que as redes sociais podem proporcionar, de a gente trazer pessoas com uma história que construíram dentro do partido e também os nossos pré-candidatos, nossas pré-candidatas que estão fazendo história nesse ano de 2024, no desafio das eleições municipais que levam a Câmara de Vereadores e também a Prefeitura de Florianópolis. Agradeço vocês aí, dê aquele toquezinho no sininho, deixa a notificação marcada e quem quiser acompanhar os próximos episódios ou os que já estão aí na rede também, é só esperar que está vindo mais gente por aí. Valeu, Ideli, obrigado mais uma vez. Beijão, até mais, estamos juntos. Valeu. Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.